Olá, bem-vinda e bem-vindo mais uma vez ao canal da Medicina das Palavras. Eu sou Vanessa Rocha e vim trazer mais uma reflexão para vocês sobre expressar a nossa verdade. Mas antes disso, eu já te convido a se inscrever no canal se você ainda não está inscrita nem inscrito, ativar aquele famoso sininho aqui embaixo que você já sabe. Você ativando o sininho, você recebe as notificações e vai sempre saber quando tiver vídeo novo e quando a gente tiver live também aqui no canal. E te convido a nos acompanhar nas redes sociais. A gente ficou um tempo afastados do Instagram, agora a gente está voltando. Nosso endereço do Instagram está aqui, mas é muito fácil, Medicina das Palavras, e também lá no Facebook. Feito isso, dito isso, vamos aos finalmente, que é o tema do vídeo. Eu falei no vídeo passado, da semana passada, sobre expressarmos a nossa verdade, sobre essa coragem e sobre o que seria, né? Olhar para a nossa vulnerabilidade, para os nossos medos, para as nossas frustrações, começar a cavucar dentro de nós, né? E tirar as máscaras para que a gente consiga ver aquilo que pulsa mais verdadeiramente dentro da gente. Porém, quando a gente fala sobre isso, nós nos deparamos com duas discussões muito importantes e muito desafiadoras. Uma sobre o que é o eu verdadeiro. A outra é uma discussão sobre ética. Se todo mundo começar a expressar a sua verdade, como é que o mundo vai ficar? Até onde a gente pode ir na expressão da nossa verdade? Então vamos dividir esse vídeo em duas partes. Não sei se eu consigo ser assim tão, tão didática e tão certinha, porque eu vou falando e vou trazendo muitos assuntos, mas vamos lá. Vou buscar esse caminho. O que é o verdadeiro eu? A gente tem inúmeras noções sobre o eu na história, mas para a gente fazer um resumo muito resumido, eu posso dizer para vocês que por muito tempo nós acreditamos que éramos apenas uma consciência. Nós éramos seres conscientes, independente de como essa consciência se manifestava, fosse pelo sentido, como por exemplo para Aristóteles, ou pela razão, como para o Platão, ou para Descartes, alguns séculos depois, né, no penso logo existo, ou então uma consciência racional, mas que se enxergava dentro de um todo, sem se diferenciar, por exemplo, da sua causa primeira, que é Deus. Eu estou falando aqui de uma visão muito particular de um filósofo chamado Spinoza, do século XVII, que também era racionalista, mas que tem uma visão muito interessante, na qual a razão ela se torna uma serva nossa, e não nós somos servos da razão. Ela se torna uma serva nossa para que a gente deixe de ser servos, escravos das nossas emoções, né, das nossas afecções, totalmente levados pelos nossos afetos. Se a gente faz um pouco um recuo aí na história, a gente pode ver também que a consciência, no caso ali da Idade Média, ela estava muito a serviço também de um todo, de um divino que o conduzia, que a conduzia, que dizia para ela como ela deve agir, né, a partir de muitas regras morais. De toda forma, a gente tem um sentimento que perpassa essas noções de eu na história, muito ligados à ideia de que somos senhores e senhoras de nós mesmos. Porém, se a gente for analisar com mais precisão e profundidade, a gente vai ver que não é bem assim, porque nós sempre tivemos as opressões e as exclusões. Então, se a gente está falando de consciências de pessoas que se achavam senhoras delas mesmas, se a gente vai ali para a Idade Moderna, a gente vê que a maioria das mulheres estavam excluídas dessa classificação. Elas não tinham direito a ser senhoras de si. Só os homens tinham esse direito, e assim mesmo alguns homens ligados à nobreza
ligados a uma classe superior no sentido material da coisa, né? Ao clero. Então a gente olha para a história e vê que esse ser senhor de si não era para todos, não era uma crença que poderia ser cultivada por todos. Muitas pessoas eram punidas justamente por isso, por expressarem a sua verdade, queimadas na fogueira, presas, decapitadas e por aí vai. Isso assim, falando em história ocidental, né? A gente está falando da noção de eu na história ocidental. Então, vem o século XIX, a ideia de subjetividade, ela se cristaliza, se fortalece e aparece uma coisa chamada psicanálise. Aparece o cara na Áustria chamado Sigmund Freud, que vai ser muito importante porque ele vai dizer para esses senhores de si que eles não eram tão senhores de si como pensavam e que a gente é, em boa parte, controlados pelo nosso inconsciente. Não somos, na maior parte, a nossa consciência, mas o nosso inconsciente. Não sabemos por que a gente age da forma que age, porque a gente acredita no que a gente acredita, porque a gente toma certas decisões. A maior parte do tempo nós estamos agindo de forma inconsciente. Essa foi a grande transformação que a psicanálise nos trouxe. Dar luz a este ilustre, até então ilustre desconhecido chamado inconsciente. A partir desse momento a gente tem uma nova compreensão sobre o eu. E é interessante que essa noção de eu ela aparece no Ocidente num momento em que a gente tem um boom nas grandes cidades, né, uma radicalização da noção de eu, com uma segunda revolução industrial, com o crescimento absurdo das cidades, surgimento de novas classes, como a classe operária. Então a gente tem também um êxodo do campo para a cidade, novos países aparecendo. Então tem o mundo se ampliando. Aí a gente entra no século XX, vem duas grandes guerras, vem um boom assim, do capitalismo global e a gente passa a viver num mundo extremamente amplo que nos oferece inúmeras possibilidades de ser, até certo ponto. A gente sabe que não é bem assim que funciona. E aí a gente fica no meio do caos, assim, caramba, quem sou eu no meio de tudo isso? Por que que existem tantas pessoas diferentes? O que é o eu? O eu, em essência, não existe. O que existe é uma estrutura psíquica comum. Por exemplo, vou usar Jung, que eu sempre vou trazer Jung aqui, para mim, quem explicou melhor o funcionamento da psique humana. E acho que pode, pelo menos para mim foi assim, pode nos ajudar a enxergar. Para o Jung, a gente tem dois centros autônomos da nossa psique, ou seja, a gente tem dois eus. Isso já começa lá no Freud, mas o Jung dá uma radicalizada nessa noção. A gente tem dois eus. Um eu é o ego, que é ligado à identidade, muito importante, ele é o centro da nossa consciência. Ele nos dá discernimento, noção de limite, mas ele também pode se perder se comparando demais, porque é um eu que existe na relação com o outro. Ele se reconhece quando ele se vê separado desse outro e em interação com esse outro. Aqui a gente tem um monte de cilada. E um outro eu que Jung chamava de self, que é o centro do nosso inconsciente e, ao mesmo tempo, a própria totalidade da nossa psique. Nossa psique é o conjunto da nossa personalidade, das nossas lembranças, memórias, pensamentos, sentimentos, emoções, intelecto, tudo isso que não é o corpo físico, em que a gente chama de alma, mente, isso é a psique. A gente tem então esses dois centros que são dois eus. Nós somos pelo menos dois eus, que muitas vezes estão em conflito entre eles. O ego, por quê? Porque ele cria apesar dele ser muito importante para a nossa sobrevivência e tudo do inconsciente precisar passar por ele para que venha a consciência, o ego, ele cria uma imagem idealizada dele mesmo. Nós criamos uma imagem idealizada de quem nós somos.
E aí qual é o papel desse ego para não cair nas frustrações? Todas as nossas frustrações, elas têm relação com essa imagem idealizada que a gente cria de nós. Daí que para sair disso, é papel do ego fazer o que ele veio fazer na nossa psique. Conversar com o self, que é um eu que é observador de si mesmo e que é um eu que não está vinculado ao mundo externo. Ele é o famoso eu interior. O ego, ele o tempo inteiro está falando com o mundo externo. O self não. O self está ali nele mesmo. É isso que eu desejo, é isso que eu gostaria de fazer. Então é papel do ego conversar com o self e trazer esses conteúdos do self, do nosso inconsciente, para a consciência, para que a gente comece a enxergar o que vale a pena para a gente e o que não vale. Aí a gente começa a falar no nosso verdadeiro eu. Mas esse verdadeiro eu não é uma essência para todo mundo. Mas esses conteúdos nossos, do nosso inconsciente, que são importantes para nós e que a gente muitas vezes não dá atenção, porque por razões culturais ou familiares, né, das crenças que a gente aprendeu, que a gente às vezes achou que era errado, às vezes achou que não era válido, que não era bom. Então a gente precisa trazer esses conteúdos. Isso é só para a gente pincelar essa ideia de verdadeiro eu. Só que aí quando a gente faz isso, a gente entra num dilema ético. Mas espera aí, temos um limite. Expressar a minha verdade só é válido enquanto essa verdade não aniquilar a verdade do outro. Por quê? Porque nós somos seres gregários, sociais e vivemos em sociedade. Muita gente hoje confunde expressar a verdade com sair por aí fazendo o que quiser e dando a sua opinião à torta e à direito e se sentindo no direito de julgar o outro da maneira que achar pertinente. Não. Isso não é expressar a verdade. Isso é não ter consciência de si mesmo. Porque toda vez que a gente está nesse comportamento de julgamento demais, de se voltar para fora demais e de sair fazendo o que a gente quer, é porque a gente está deixando que as nossas emoções nos controlem e que o mundo externo diga para a gente como a gente deve agir. A gente está se deixando afetar completamente pelo mundo externo. Não que a gente vá se tornar um ser frio, completamente alheio ao que está acontecendo, não. Mas é você saber interagir com o mundo sem que o mundo fira você e sem que você fira também. Esse é o ponto que a gente tem que encontrar. E quando eu falo de verdadeiro eu, de encontrar a própria verdade, é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre uma verdade universal. Embora isso possa ser considerado uma verdade universal, se assim a gente quiser. Mas não é sobre um eu que é verdadeiro. É sobre esse lugar de diálogo, essa dialética entre o ego e o self, entre a consciência e o inconsciente, em conseguir ser quem você é, sem, viver na sociedade sem se ferir, sem se violentar, mas viver em sociedade, sem precisar se isolar dela. Então a gente só pode falar num eu verdadeiro em ação, dentro dessa perspectiva, quando eu consigo me sentir autorrealizado convivendo em sociedade, sabendo colocar os meus limites, entendendo os limites do outro, sem cair naqueles maniqueísmos e julgamentos e acusações. Se eu estou me ferindo, estou me violentando de alguma forma, seja fisicamente ou me mantendo em relações que não me nutrem ou que me violentam, ou no trabalho também que me violenta, ou que me nutre, não me nutre. Se eu estou fazendo isso comigo, não estou falando em verdade. Não estou vivendo na minha verdade. Se eu estou julgando demais o outro, achando que eu sou certo, eu sou a certa e o outro é o errado, eu sou boa e a outra é a má, também não estou vivendo na verdade. Então, encontrar o eu verdadeiro passa por um trabalho de mergulho no seu inconsciente, de olhar para aquilo que está ali,
oculto de você, ou que às vezes você não quer olhar porque não tem relação com a imagem idealizada que você criou de você mesmo. É retirar cascas, retirar as máscaras e olhar para a sua face mais frágil, mas também mais poderosa. Existe uma metáfora muito interessante que minha terapeuta contou para mim uma vez. Metáfora do coco. Nós agimos muito como coco. A gente se mostra socialmente com aquela casca grossa, impenetrável, inquebrantável. Só que a grande nutrição está dentro. Quando a gente atravessa e rompe aquela casca dura, que se a gente bate um coco no outro, fica só, né? A gente tem um conflito ali. Mas se a gente abre o coco, a gente tem uma nutrição ali. A gente tem ali tudo aquilo que o coco oferece de mais nutritivo, toda a beleza dele, toda a pureza dele, toda a verdade dele, atravessando aquela casca. Por enquanto é isso. Essa discussão vai se desdobrar, esse assunto vai aparecer de várias formas aqui no canal, então também não vou me alongar muito, para que eu possa ir trazendo pedacinhos do assunto e a gente vai montando o quebra-cabeça sobre, afinal, o que é isso, o que é expressar a nossa verdade. Então eu fico por aqui hoje, muito grata pela sua atenção, até o próximo vídeo.